Colossenses capítulo 1. Você encontrou? Vamos ler do 9 até o 22. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia, glória a Deus. Esta é a verdade de Deus a teu respeito. A obra de Cristo Jesus te reposiciona neste lugar de filhos santos, de filhos inculpáveis, de filhos irrepreensíveis. Glória a Deus. Glorifica o Senhor Jesus por isso, queridos. Aleluia. Irmãos, nós estamos num tempo de excelência. Nós estamos caminhando, já estamos com os pés dentro deste tempo determinado por Deus para essa estação que nós estamos vivendo, um tempo de excelência, manifesto no corpo da igreja de Cristo Jesus, nessa terra. Esse Cristo, o cabeça da igreja, ele é ungido de Deus, ele é o Messias ungido, que trilhou o caminho das profecias até o alto do monte, e assentou-se em cima desse monte, entronizou a sua presença, e ao subir ao monte, ali agora está atraindo para si todos os filhos, comprados, lavados, redimidos com o seu sangue. Este Cristo, que morreu na figura de um cordeiro, mas que ressuscitou e se apresenta para nós como este ungido, o leão da tribo de Judá, é aquele que unge a igreja neste presente século. É aquele que capacita a sua igreja, mas é também aquele que nos envia para o nosso propósito eterno. Aleluia! E esse Cristo é aquele que está convidando neste tempo filhos para uma devoção maior à sua presença. Este Pai, por intermédio da obra de Cristo Jesus, é aquele que está convidando os seus filhos, atraindo os seus filhos para o monte da presença, para um lugar de uma devoção maior à presença de Jesus. Entenda você que nós estamos no ano da excelência. Se pudéssemos traduzir de uma maneira muito simples, o que Deus tem para a nossa vida nessa jornada de 2026, é que o Senhor, Ele deseja que nós venhamos a ser cada vez mais parecidos com Jesus. Que o Senhor, Ele deseja que nós venhamos a ser cada vez mais parecidos com Cristo, e a fazer nessa terra aquilo que Ele nos incumbiu de fazer. Existe uma incumbência, existe um propósito, existe um chamado, existe uma missão, existe uma tarefa para a igreja de Cristo Jesus. E este leão, o Messias, o ungido, está transbordando sobre nós a sua unção, para que nós venhamos a ser enviados e a cumprir o nosso propósito
nessa terra, a nossa missão. Aleluia. Irmãos, nesse sentido, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Não há espaço para você na vida natural. Entenda isso, que você, como árvore de Deus, como a oliveira do Senhor, como alguém que está plantado nos átrios do Senhor, como esta oliveira estabelecida no Monte Santo do Senhor, você não foi feito para viver numa estufa, como uma planta, que fica ali dentro de um canteiro, ou contida num vaso de estruturas humanas, contida no vaso das estruturas naturais, das coisas que os olhos veem. Ou seja, não existe espaço para o cristão, não existe espaço para o crente, não existe espaço para você, Filadélfia, na esfera do natural, das coisas que se veem, das coisas que são conquistadas por força de braço, ou das coisas que se resolvem na performance, no método humano. Entenda que Deus, Ele está te impulsionando para o excelente. O Espírito Santo de Deus está movendo pessoas de uma vida comum, e quando nós falarmos vida comum, entenda uma vida natural, uma vida que se resolve em todas as coisas que são visíveis, naturais, e está levando estas pessoas para uma vida sobrenatural, onde somente o poder do Espírito Santo fará as coisas, onde somente uma capacidade que não é nossa, que vem da parte dos céus, a saber, do nosso Pai, vai nos capacitar, vai nos empoderar para que nós venhamos a cumprir o nosso chamado, o nosso envio em Deus. Aleluia! Nesse aspecto, entendendo que não há para nós espaço na vida comum, na vida natural, e que nós como árvores não podemos ser contidos em estruturas humanas, numa estufa, que o nosso lugar é o monte da presença, esta árvore, ela precisa ser desenvolvida até frutificar. Esta árvore precisa ser cultivada, cuidada, muitas das vezes podada até, para que ela venha a desenvolver os seus frutos, ela venha produzir, ela venha a revelar ao mundo a sua verdadeira identidade. Esta árvore recebe luz, nutriente, e ali ela dá frutos, e ela dá frutos em consistência e totalidade. Duas palavras muito enfatizadas aqui em Colossenses 1, na escrita de Paulo: consistência, totalidade. E aí nós vamos entender, o panorama de Colossenses. Quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está numa prisão em Éfeso, ali, provavelmente no litoral da atual Turquia de hoje, e ele escreve, e ele manda o seu colaborador, o seu obreiro Tíquico, enviar esta carta 160 quilômetros para o interior, ali daquele continente, levando a carta lá para a cidade de Colossos. E ali, naquele lugar onde aquela mensagem chega, já havia um povo frutificando. Entenda isso. Nesse ponto, esta igreja que está recebendo a mensagem, ela tem agora esta mesma identificação com você. É um povo que já está frutificando. Não é um povo que está lá na estufa ainda. Não é um povo assim a qual você vai dar os primeiros rudimentos de uma planta que está começando a vida. Aquela planta que está ali na estufa, que não pode tomar muito sol, não é? Que se o pastor descer a ruga da testa, a planta murcha e morre, não é assim? As plantas da estufa são assim, você precisa de um zelo com ela. É os bebês espirituais, é aqueles assim, que se você colocar um pouquinho a mais de fertilizante, a planta seca, ela não aguenta. Então tem que ter a comida certa, tem que ter ali o zelo daquele jardineiro. Não é o vosso caso, não é o nosso caso, não é o caso da igreja de Colossos. Estamos falando aqui de árvores plantadas no monte da presença. Árvore com tempo, árvore com intimidade com o jardineiro, árvore com raiz profunda, árvore que já elevou a copa num nível maior. Estamos falando aqui de crentes com uma jornada, como você, Filadélfia, estabelecida no monte, já assim, que consegue suportar a unção e tudo aquilo que Deus ele tem para a tua vida. E o grande apelo desta mensagem é essa: viva no presente como o tipo de gente que você se tornará logo ali no futuro. Viva hoje no presente como o tipo de gente que você se tornará logo ali adiante,
como a nova humanidade de Deus. O povo que foi comprado, lavado, remido e que já está vivendo nesse tempo a operação e o ministério do Espírito Santo de Deus. Estamos falando aqui, queridos, de estarmos vestidos do futuro e daquilo que a redenção final nos proporciona através da obra de Cristo Jesus. O apelo de Paulo para os colossenses é: vivam cada dia da vida de vocês como cristãos maduros, como cristãos que não ficam se sonhando com o céu. O dia que eu chegar no céu, quando eu chegar lá no céu vai ser assim, vai ser uma bênção, quando eu chegar no céu, não, irmãos, Paulo estava falando, você já precisa viver como alguém que já trouxe o céu para a terra, como alguém que já está vestido do seu futuro, o futuro de ser uma nova humanidade de Deus, porque Deus nos enxerga dessa forma. Deus vê os seus filhos através do sangue do Cordeiro que passa ali nos seus olhos. É como se diante de Deus tivesse esta lente, é como se diante dos olhos do Pai estivesse o sangue do Cordeiro, e Ele nos vê eleitos, Ele nos vê lavados e remidos pelo seu sangue, Ele nos vê assentados com Ele nas regiões celestiais, Ele nos vê purificados, Ele nos vê frutificando, Ele já conhece de antemão aqueles que disseram sim à cruz de Cristo, e que já estão assentados com Ele na nova Jerusalém celestial, com todos os santos. Aleluia, glória a Deus. João viu e se alegrou. João estava naquela ilha, a ilha de Patmos, preso, numa realidade complicada ali, e ele de repente tem a sua visão aberta, e foi consolado com as visões que recebeu, porque ele contemplou não somente ele, mas também a família espiritual, eu e você, cristãos do passado, do presente e do futuro, ali, na Jerusalém celestial. Isso é maravilhoso, isso é consolador, isso é para nós motivo de grande esperança nesse tempo. Aleluia! Irmãos, nesse aspecto, Deus está movendo a igreja para o excelente. E o caminho do comum para o sobrenatural de Deus, ele vai passar pelo profético. Isso nós conversamos naquele culto do dia 28. Mas nós ficamos falando profético para lá e profético para cá, e às vezes fazemos uma confusão toda. E de fato o que é isso? Eu quero definir para você, profético é a ação de preparar o ambiente. Aquilo que nós cantamos, de arrumar a casa, para a ação do Espírito Santo de Deus. É buscar de Deus enchimento espiritual, que é o primeiro ponto aqui do versículo 9. Enchimento espiritual. É a criação de uma cultura profética, que envolve um estilo de vida sobrenatural. Irmãos, viver o profético é preparar a casa para que o Espírito Santo de Deus venha, faça morada e morada permanente. É entrar num estilo de vida sobrenatural, onde nós vamos resolver enfermidades, escassez, problemas, circunstâncias, tudo a partir da ótica do céu, e não mais da ótica da terra. Onde nós não vamos mais ficar olhando os nossos problemas e buscando as respostas para eles, naquilo que os homens podem falar, mas naquilo que Deus tem dito a nosso respeito. Isso é viver um estilo de vida sobrenatural. Mas não se vive um estilo de vida sobrenatural sem antes passar pelo profético, que é preparar, que é se encher, que é buscar, que é criar uma atmosfera para que o Espírito Santo venha na sua sensibilidade. Paulo, em alguns momentos, ele exorta a igreja, não apagueis o Espírito Santo. Quando Paulo está falando isso, ele está relacionando muito a esta palavra, profético. Não apaguem o Espírito Santo, não limitem o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser contido nas estruturas humanas. O Espírito Santo não pode ser limitado pelo nosso falho entendimento, porque é o sobrenatural que nivela o céu e a terra. Nesse sentido, Paulo está falando, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos que vocês são árvores plantadas no alto do monte, e que não são mais as plantas melindrosas da estufa, mas que são oliveiras robustas, enraizadas na presença do Deus vivo, ouvimos de vocês, igreja, este bom testemunho, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis. E aí nós precisamos parar. Paulo está orando, ele está pedindo que os filhos transbordem, e que os filhos encham, e não somente fiquem cheios, mas que eles transbordem.
e que venham a derramar daquilo que Deus coloca dentro do lado de fora. E isso fala de compartilhar, de partilha, deste derramar. A defesa de Paulo aqui é que nós estamos unidos com Cristo, o Messias exaltado, o Rei que vem, que traz consigo a unção para que nós venhamos a viver os propósitos de Deus e como isso se manifestará. E aqui nesse sentido há um poema que nós lemos e cantamos ele aqui hoje, que Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não somente criou, mas sustenta todas as coisas. Ele não somente deu vida, mas sustenta. Jesus é a verdadeira imagem de Deus. Ele é o primogênito de Deus. Aleluia. Aleluia, queridos. Ele é o primeiro. E quando nós falamos que Ele é o primogênito, Ele é o estatuto real de Jesus sobre toda a criação. Ele é o Messias. Ele é o autor da criação. Ele é o cabeça de um novo corpo. E quando nós falamos do novo corpo, nós estamos falando da nova humanidade de Deus. Gentios, judeus, unidos num só corpo, onde Ele é o cabeça e nós somos a sua nova humanidade. Por que nova humanidade, queridos? Porque é um povo novo, que são novas criaturas, que vivem debaixo de um novo nascimento e que tem agora uma nova disposição. Ou seja, eles pensam diferente, não agem mais como a velha vida, desconectaram totalmente da velha natureza, vivem um novo de Deus, vivem o sobrenatural, e quando dizemos sobrenatural, no sentido de viverem capacitados pelo Espírito Santo para enxergar a vida a partir da perspectiva divina e não das coisas da terra. Então é um novo povo, é um povo diferente, é um povo que está caminhando nessa terra, uma nova raça, raça eleita, comprada através da morte e ressurreição de Jesus. E através desta cruz, Deus se reconciliou com toda a humanidade. Ah, queridos, eu quero que nesta noite você saia daqui consciente da sua filiação divina. Consciente que você é filho de Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós, irmãos. Não podemos ter dúvida de que nós somos filhos de Deus. E que de fato fomos comprados e lavados. E que agora fomos estabelecidos nessa mesa, plantados nesse monte. Você é esta árvore plantada no monte do Senhor, plantada no monte da presença do Senhor. Aleluia. E o primeiro ponto que nós precisamos caminhar aqui é a respeito do desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? Que nós sejamos chamados à sua vontade, que nós sejamos conduzidos à sua perfeita vontade. Qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus para nós é que nós venhamos a ter com Ele comunhão de filho e pai. Que nós venhamos a sentar nessa mesa. E que nós venhamos a entender qual a finalidade da encarnação e do sacrifício de Cristo Jesus. Qual é a finalidade da encarnação? O que é encarnação, pastor? É quando Jesus veio em carne, na terra. Viveu aqui como Jesus de Nazaré, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Mas a vontade de Deus também é que nós venhamos a entender que o sacrifício de Cristo nos deu uma nova vida, nos reposicionou, nos colocou diante do trono que está aberto, exposto, o véu foi rasgado de cima até embaixo, abriu, mostrou o trono para nós, traçou um caminho de promessas, pavimentado pelas profecias do Antigo Testamento, e agora você caminha sobre esse caminho profético, que hoje está desvendado a nós pelo ministério do Espírito Santo que está na igreja, trabalhando para que a igreja viva o plano perfeito de Deus, o nosso Pai. E assim a vontade de Deus é que você se torne filho. E a vontade, ela é a substância. A vontade, ela é o conteúdo que está dentro. E aí, novamente, nós vamos parar para entender isso aqui. Porque Paulo está falando que você precisa transbordar, que você precisa ser cheio do Espírito Santo, que você precisa ser cheio da unção, que você precisa a cada dia transbordar, mas não é transbordar de qualquer coisa, não é transbordar de si mesmo, não é transbordar de muito conhecimento. Todos os livros do mundo não poderiam nos encher a ponto de nos fazer transbordar. Paulo está deixando muito claro aqui que a substância do transbordar é a vontade de Deus. Entenda uma coisa, uma árvore plantada no monte,
ela lança suas raízes para este monte. Esta árvore, ela extrai do Cristo, que é a rocha, esse monte a qual ela está plantada, tudo que ela precisa. Então, uma árvore plantada em qualquer outro canto desse mundo, ela poderia extrair muitas outras substâncias. Existem árvores que estão plantadas aí, sugando com as suas raízes as ideias do mundo, as sutilezas do mundo, as filosofias. Algumas pessoas escolheram lançar as suas raízes nos governos desse mundo, estão extraindo de lá, estão extraindo a substância e enchendo a si mesmo. Existem algumas árvores que jogaram as suas raízes nos tesouros, na sua poupança, nos seus investimentos, no seu dinheiro, estão tentando extrair de lá a sua substância. Existem algumas árvores que estão lançando as suas raízes em lugares como a ciência, o campo da ciência, a iluminação que a ciência pode conceder. Mas essas árvores, elas nunca serão cheias plenamente, porque aquilo que pode encher o nosso coração, queridos, é a presença de Deus. É só a presença de Deus, é a substância, é a vontade de Deus. É isso que Paulo está falando. Eu espero que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade. Paulo está falando, eu espero que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu espero que vocês sejam cheios e cheios dessa substância que é a vontade plena de Deus para vocês. Aleluia. Porque as coisas desse mundo não são capazes de nos encher. Somente a presença de Deus, a substância, a vontade de Deus. Aleluia. E nesse sentido, Paulo está preocupado com aquilo que nós estamos sugando e colocando lá de dentro. Lancem as suas raízes, se encham da presença, se encham do Espírito. Vocês precisam ser árvores que vão esticando assim as suas raízes para baixo e vão sugando esta seiva do Cristo e vão se enchendo da vontade perfeita dele. E cada galho, cada folha, cada fruto, ali está cheio da essência de quem o Cristo é e da sua vontade perfeita para os filhos. Mas também Paulo não está somente preocupado com aquilo que nós estamos colocando lá de dentro. Paulo está também preocupado com a quantidade. Importa para o reino a quantidade. Porque Paulo está falando aqui que é necessário que nós venhamos a transbordar. Não dá só para ficar até na metade, não dá para ficar só no nível das raízes, não dá para tomar só as folhas e não ter seiva para frutificar. Paulo quer que nós venhamos como árvores a transbordar Cristo Jesus. Quer que nós venhamos a transpirar Cristo Jesus. Quer que, sabe onde você foi plantado, queridos? Que você venha derramar da mesma unção que você tem dentro do teu coração. E isso é maravilhoso. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Até aqui tudo bem? Aleluia. E nesse sentido, primeira coisa é: enchei-vos do Espírito Santo. Se encha dele. Se encha somente dele. Mas transborde também. Transborde. Derrame. Paulo está se preocupando com o volume. O tanto que você se encheu. E ele está dizendo, eu oro para que vocês transbordem. Em algumas versões está dizendo assim, eu oro para que vocês sejam cheios. Cheios do Espírito. E esse cheio aqui, quando você vai lá no dicionário grego, a conjugação dele é reveladora. É muito interessante. Você desvenda aqui a palavra cheio. Paulo está conjugando a palavra, eu quero que vocês sejam cheios. Eu quero que vocês transbordem. E Paulo está conjugando este verbo no tempo grego, que aqui nessa língua diz aroisto passivo. O que significa isso, pastor? Ele está dizendo assim, eu quero que vocês transbordem. Eu quero que vocês sejam cheios. Eu quero que vocês tenham experiências completas. Então, quando você traduz a palavra ser cheio, Paulo está falando assim, nada de experiência incompleta na tua vida. Nada de experiência incompleta na tua vida, Filadélfia. Botou o pé para servir a Deus, é para servir assim, ó, mergulhando. Não é para ficar só com o rio no nível do tornozelo. Não é só para se comprometer até no nível do joelho. É para mergulhar. Porque este transbordar de Deus na nossa vida, ele está incluindo isso, experiências completas com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, para vivermos o excelente, esse ano nós vamos falar muito de excelência. Vamos viver o excelente, vamos viver o excelente está logo ali, é o ano da excelência, é o ano do Messias, é o ano do ungido. Jesus já veio,
Ele trouxe consigo a unção, Ele trouxe consigo tudo que nós precisamos para viver o excelente, mas é necessário que nós venhamos a nos encher de Jesus Cristo. Sabe, mas encher até que não haja nada em nós, nem ego, nem vontade humana, nem achismo, nem filosofia desta terra, mas somente haja Cristo, Cristo crucificado conforme as Escrituras. Aleluia, aleluia. Para vivermos o excelente, desenhado pela vontade, ou seja, abre aspas, pelo apostólico, nós precisamos nos encher do Cristo, e não é só experimentar. Não é ficar só experimentando do poder de Deus, mas é se encher da substância certa, na medida certa. E Filadélfia, a medida certa de Deus para você é transbordar. A medida certa para você é transbordar, transbordar do Cristo, transbordar da sua vontade, transbordar das suas bênçãos, transbordar da essência que Ele tem para a tua vida. Nada de experiência incompleta na tua vida. Aleluia, aleluia. Nesse tempo aqui, Paulo começa nos próximos versículos a falar de totalidade. Ele vai falar de toda sabedoria, toda inteligência, toda boa obra, toda fortaleza. Ele está o tempo todo falando que nós precisamos viver tudo Deus na nossa vida. Tudo Deus na nossa vida. Toda sabedoria, toda inteligência. O que você está precisando, Filadélfia, da parte de Deus? Ele é a medida exata. Ele é a porção exata para a tua vida. É sabedoria que você precisa? É fortaleza que você precisa? O que é que você precisa da parte do Pai? Perseverança, longanimidade, alegria. Tem faltado alegria na tua casa? Ele é a medida exata. E a medida exata do Pai para a sua vida nesta noite é transbordar. Aleluia, glória a Deus. Nós só iremos viver o excelente se nós criarmos o estilo de vida sobrenatural. Isso está falando de experiências completas com o transbordar. Isso está falando de oração. Isso está falando de alinhamento com a palavra. Isso está falando de vestir a camisa, de se lançar no rio do Espírito quando Deus convidar os seus profetas. Vamos mergulhar? Não é para ficar titubeando, é para mergulhar, é para depender, é para viver um relacionamento de dependência com esse Deus. E aí vem o segundo ponto aqui no versículo 10, uma resposta ética. E aqui nós precisamos ter um entendimento. Por quê? Porque o fazer é o reflexo do ser. Primeiro você precisa ser, para depois você fazer alguma coisa. Não adianta nós querermos viver o excelente na nossa vida, se nós estamos lançando as nossas raízes e bebendo de fontes que não é o Cristo. Isso vai se tornar religiosidade, isso vai se tornar qualquer coisa nesse mundo, isso vai se tornar liturgia, rito, isso vai se tornar um estilo de vida dependente de qualquer outra coisa que não seja o Cristo. Por quê? Porque Paulo está falando aqui, eu quero que vocês transbordem, eu quero que vocês se encham dele e que transbordem ele, e que se encham, e que assim vocês estejam capacitados, e em versículo 10 começa, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Está falando de pessoas que olham para Jesus, querem ser igual a Jesus, perseguem a Jesus, querem o estilo de vida do reino, e que onde Jesus coloca o pé, ele coloca o pé também, e ele quer ser essa cópia de Cristo nessa terra. Mas nesse sentido, esta resposta ética à cruz, esse ser em primeiro momento, reflete no fazer. E aí há um propósito fixo de conduta, ou seja, uma árvore produzindo fruto, e fruto conforme a sua espécie. Uma árvore que produz fruto, e fruto conforme a sua espécie. Irmãos, nesse sentido, quando nós pensamos em dar uma resposta a esse mundo, quando nós pensamos em viver de modo digno da nossa vocação, quando nós pensamos nisso aqui, que Paulo está falando, eu oro para que vocês vivam de modo digno do Senhor e para agrado dele. Está falando de uma árvore que precisa frutificar. Mas não é uma árvore que você vai lá num dia e acha nela fruto azedo e no outro dia tem fruto doce. Não pode ser uma árvore que o dia que você encontra com aquela árvore no trânsito, ela está derramando a acidez do fruto dela. E o dia que ela está aqui na igreja, ela está frutificando na presença do Senhor. Não é? Balançando galho, rodopiando, levantando raiz para cima, caindo. Não.
Uma hora está, uma hora não está, uma hora está dentro, uma hora está fora, uma hora está no propósito, uma hora não está. Uma hora está na visão, uma hora não está. Uma hora está debaixo daquela unção, depois já não quer mais. Ou seja, fruto inconsistente. Um dia tem fruto, um dia não tem, ou às vezes o fruto está ácido demais, uma vez o fruto está doce demais. Jesus está nos alinhando. Então a resposta ética, nesse sentido aqui, é isso, qualidade de conduta, para dar uma resposta adequada à cruz de Cristo. Por quê? Porque nós fomos plantados no monte, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a sua palavra. O que é que nos falta? O que nos falta, Filadélfia, para darmos uma resposta a esse mundo? Olha uma coisa, o perigo que ameaçava os colossenses. De um lado, você tinha os religiosos. Os judeus queriam implantar na igreja religiosidade, inventar um conjunto de regras, um tanto de coisa que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E eles queriam impor aquilo nas pessoas, e fazer as pessoas engolir aquilo. Isso é errado. Por quê? Porque estariam trocando Jesus pela religião. Então, nesse sentido, irmãos, não tem arrepio que substitui a presença de Deus. Pode morrer de jejuar. E pode ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Eu digo assim, que isso não fez vantagem nenhuma, porque o diabo já fez isso várias vezes. O diabo conhece a Bíblia de cor. E às vezes a gente não sabe nem o Salmo 23. Não é assim? Isso é para nós um espanto. Só que essas coisas, elas não são em si, de fato, o que Deus está falando conosco aqui, que estrutura a raiz de uma planta. Que firma, porque o que firma a raiz é o monte da presença, é a rocha que se chama Cristo Jesus. Somente Ele, somente o Cristo. E assim, nesse sentido, o método, a nossa religião, as nossas práticas, as nossas boas obras, elas são tudo pela graça do Cordeiro, a graça do Cristo. O Espírito Santo nos capacita a fazermos boas obras. E não tem religião, não dá para cantar aqui a noite inteira e tentar atrair a presença de Deus. E Deus vai, muitas das vezes, se irritar com a liturgia da igreja religiosa. E vai nos abandonar à própria sorte. Era isso que Paulo estava falando. Coloquem os olhos de vocês em Jesus, para vocês não ficarem apegados. Quando o microfone não funcionar, quando não tiver uma banda, quando você jejuar, e a resposta não vier. Quando você orar, e Deus ficar calado. Porque Deus não tem obrigação de ficar respondendo. E Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. E aí, nesse sentido, a religião, ela tece essa estrutura falsa, e Paulo estava falando, toma cuidado com isso. Mas, por outro lado, também, o outro segundo perigo que estava batendo de frente com a igreja de Colossos, era alguma coisa e mais o Cristo. Alguma coisa e mais o Cristo. Cristo se tornou somente mais um na lista. Tinha a semana da pessoa. Ela tinha um tanto de coisa ali, que ela ia dando um checklist. E aí lá no final tinha Jesus. E se sobrasse tempo para Jesus, Jesus entrava na lista. Por quê? Entenda uma coisa, que a igreja de Colossos, ela era uma igreja que veio lá do paganismo. Então eles tinham muitos deuses. Tinha Deus para isso, Deus para aquilo outro, Deus não sei do que. Era Deus da chuva, era Deus da fertilidade, era Deus do dinheiro. Então quando eles se converteram, a tentação deles de arrumar mais um pedestal e colocar Jesus também lá, como algo a mais, foi muito grande. Irmãos, muitos da igreja caíram nessa. Alguns falaram, Cristo é somente mais um, e vamos colocar mais ele. Então eles continuaram. Na hora de tratar com a sexualidade, trata desse lado aqui. Na hora das finanças, não, Jesus não entra, é esse de cá. Na hora de igreja, se sobrar tempo, a igreja entra na lista, Jesus entra na lista. E assim eles começaram a atribuir, fragmentar a sua vida em áreas. Então eles tinham Jesus e mais um Deus. Vamos pensar nisso. Tinha Jesus e os Zeus. Jesus e Afrodite, Jesus e o Deus da guerra. Tinha Jesus e não sei o que lá. E aí vai, aquele monte de Deus para um tanto de coisa. Então eles não colocavam a sua fé em Jesus Cristo. Paulo está falando, tomem cuidado. Cuidado com esse estilo de vida, com esses ídolos, essas muitas prioridades, e Jesus sendo somente mais um. E cuidado com essa religião, esses métodos humanos, esses rituais, com a finalidade de tentar comprar Deus. Deus não pode ser comprado. Deus é graça, é Pai, dá a todos gratuitamente. É Ele, queridos, que veio e que subiu à cruz
e que andou naquele jumentinho na trilha das promessas, subiu no alto do monte, fez uma obra excelente, morreu, mas ressuscitou. E é pela graça dele que nós somos atraídos à filiação. Aleluia, glória a Deus. O que seria de nós se não fosse esse Jesus colocar um lugar na mesa, a toalha da graça, cobrir os pés tortos, com os pecados lá do passado, que ninguém tem coragem de vir aqui pegar o microfone e contar, porque é uma vergonha. Mas ele cobriu, queridos. Ele nos amou, ele nos perdoou, nos deu um novo nome. O desejo dele é que nós venhamos a ser cheios da sua vontade, da plenitude do seu poder. Mas não é medida pequena, é medida transbordante. Transbordante, a tal ponto que nós venhamos a expressar Cristo. Sabe, o cheiro dessas folhas, dessa árvore, cheire Cristo. Esse fruto alimente outras pessoas com Cristo. Você lance as suas raízes e sugue Cristo para dentro de você, até tal ponto que você venha ficar cheio, não venha se conter, e venha transbordar do lado de fora. E aí, Jesus não vai ser somente mais um na tua lista extensa da semana, ele vai ser tua prioridade. E a religião não vai fazer sentido mais, porque a nossa raiz está nele, na palavra dele, na presença dele. Aleluia. Terceiro ponto, capacitação divina para sustentação, no ser, no fazer. O que é isso? Isso vem do conhecimento de quem é o Pai. Quem conhece o Pai não tem dúvidas sobre a sua identidade, sabe onde está plantado. O sustento dessa árvore é no monte da filiação e da presença. O sustento dessa árvore é no monte da presença e do poder do Pai. Aqui Paulo está falando, sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Não somente frutifiquem, coloquem para o lado de fora, o Cristo e o reino que está do lado de dentro, mas também sejam sustentados nessa identidade. Paulo estava falando disso, e aí é por isso que ele usa esta palavra nesse tempo verbal, frutificando. Não é para parar de frutificar, é para continuar, é para prosseguir. Avance sustentado nessa identidade. Não vá passear de vez em quando, sair da mesa do Pai, permaneça, fique na tua posição, seja sustentado no ser e no fazer. Receba poder capacitador do Espírito Santo de Deus, para permanecer no lugar da tua identidade de filho, Filadélfia. Aleluia. Era disso que Paulo estava falando para nós. Nesse ponto aqui, ele está falando conosco. Do alto vem o poder capacitador para você manter, porque esse é o medo, não é? Quando a gente converte, a gente fica preocupado, e agora? E se eu irritar com a pessoa lá do meu trabalho e quiser dar uns tapas, né, de vez em quando? Ué, mas a vontade pode até ter, né, queridos? Mas não faça, né? Não vá bagaçar a pessoa lá, né, bater nela durante a semana. Não faça isso. Por quê? Porque a sustentação na identidade vem do poder capacitador do Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita a ser a nova humanidade de Deus, um novo tipo de gente, um novo tipo de pessoa, e ele nos sustenta. E Efésios destrincha isso, Colossenses no final fala a mesma coisa. É tão bonito ver essa conexão, porque Colossenses está falando, ali tem um novo tipo de mulher, um novo tipo de homem, de pai, mãe, de sociedade. Olha, não pretendia passar nesse ponto, porque é conversa para muito tempo, mas vamos lá rapidinho. Quando Paulo está falando lá no final de Colossenses, ele fala, vocês são a nova humanidade de Deus. Não tem poder nesse mundo que sustente, que garanta o crente na nova identidade, no novo nome, se não vier do alto. Porque, meus irmãos, na hora que a ira vem, o que é que segura a tua língua? O que é que segura a tua mão? Quando o impulso vem, a orfandade, as feridas da escassez, lá na tua casa, o que é que comunica no teu coração que você não está desamparado, que você não é um órfão, que você não é o que as pessoas disseram a teu respeito, mas aquilo que o Pai disse? Enfim, são muitas coisas que militam contra a vida da pessoa no dia a dia, para fazer ela quebrar, parar, desestruturar, morrer no meio do caminho. E não tem poder nesse mundo. Terapia é bom demais, lícito,
Olha, as coisas, assim, essas coisas são boas. Viaje, compra um pacote de viagem e vá viajar em nome de Jesus. Isso é bíblico. E se você não descansa, você está em pecado, meus irmãos. Porque o descanso é bíblico. Mas não pode descansar o ano inteiro. Não restaura a alma cansada. Por quê? Da onde que vem a nossa paz? Do príncipe da paz. Da onde que vem o conselho para a nossa vida? Do conselheiro. O menino de paz que veio glorioso nos seus títulos, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Então não tem conserto. A nossa vida precisa dele, precisa do que ele tem. E é disso que Paulo está falando aqui agora. Quem é que mantém a árvore frutificando, a não ser o poder do Espírito? É o Espírito Santo. Por isso que a nossa vida é sobrenatural. Quando eu falei no começo do culto que nós saímos do natural para o sobrenatural, é isso. Até quando nós vamos viver na perspectiva do natural, resolvendo tudo do natural? Bota o teu joelho no chão, faz a conexão com o céu, queridos. O trono está rasgado. Toca com fé. Avança esse ano com fé. Vamos viver mais, sabe, como crentes que estão com a cabeça lá em cima, olhando para o alto, para as coisas do alto, e sair um pouco do chão, tirar o pé do chão um pouquinho de vez em quando, e saber que as coisas do natural não são capazes. Paulo estava falando isso. Olha, o poder de Jesus recria uma nova sociedade. No final de Colossenses ele vai lá e ele fala, agora essa estrutura terrível, familiar, onde o pai matava os filhos, onde os escravos eram chicoteados, ali dentro, né? Mudou, porque de repente o pai agora conheceu a Jesus. E ele se tornou tão parecido com Cristo Jesus que a mulher falou, eu quero ser devota deste homem, desse marido. E a mulher agora se submete ao marido. E agora, esta conexão tão poderosa de ativação, onde a mulher e o homem estão conectados com Cristo, e isso é sustentado pelo poder dele, gera um novo ambiente, onde os filhos têm segurança para florescer as virtudes do Evangelho. E agora tem um novo tipo de filho também. E os escravos daquela época, Paulo começa agora a delinear uma estrutura, onde os escravos encontraram uma estrutura de acolhimento e inclusão no reino de Deus. Então entenda uma coisa, Paulo não foi lá mudar a estrutura. Paulo não derrubou a estrutura de Roma daquela época, falando, não, agora a abolição e liberta esses escravos aí, vamos fazer uma revolta aqui, ó. Né? E as mulheres pegam aí, passa fogo nesses maridos trabalhosos e vamos mudar a estrutura. Não, Paulo não fez isso. Paulo fez o seguinte, Paulo tratou a estrutura a partir da substância. Já viram um vidro de azeite? Lá na tua casa, na tua mesa? Azeite de pôr na salada? O que acontece com aquele azeite? Quando acaba, a gente pega o vidro, a estrutura, joga fora. Estrutura sem conteúdo, lixo. Não faz mais sentido. Mas o que dá valor àquela estrutura? Aquilo que está lá dentro, aquilo que é fluido, que é o azeite, que é precioso, que muda, que cura, que dá sentido, que dá sabor. Paulo, através dessa escrita final de Colossenses, está dizendo, vocês são o óleo, o azeite, para essa geração. Então vocês chegam e ocupam o centro da estrutura. E a estrutura inteira é ressignificada. Vocês estão entendendo, Filadélfia? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que eu estou ensinando aqui hoje. Crentes precisam ocupar estruturas desse mundo. Crentes precisam ser fluidos como azeite, sólidos no seu valor. Fluidos para entrar e tomar a estrutura, moldar a estrutura e falar, aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus. Mas consistente, sólido no caráter, na integridade, sólido nos seus princípios, sólido na sua devoção somente ao reino de Deus. E é isso, porque as estruturas vêm e vão, os tronos desse mundo, eles caem a todo tempo, mas os verdadeiros servos de Deus, eles permeiam a sociedade, eles entram, eles mudam a estrutura. É por isso que Paulo não foi lá bagunçar a estrutura romana da época, não, Paulo falou assim, isso aqui agora vai mudar, e vai girar conforme o interesse de Deus, vai ser do jeito de Deus aqui agora. Por quê? Porque o azeite chegou, tomou a estrutura agora inteira tem sentido, é de Deus, é para a honra dele, é nova humanidade de Deus, aleluia, glória a Deus. Então esse é a maneira do céu, é o método do céu,
Esse tipo de gente pode fazer tudo que Deus exigir, pois a ajuda divina lhe está acessível. Queridos, quando Deus te exigir, cure os enfermos, vá lá e cure, porque toda a ajuda necessária está com você. Quando Deus te exigir, pregue a palavra de Deus, é só abrir a tua boca e deixar que Deus fale. Quando você chegar lá no contexto do teu trabalho, da tua empresa, da tua família, faça o que Deus lhe exigir, porque o poder capacitador já veio sobre a tua vida. Aleluia! E finalmente, isso nos leva como filhos. Lightfoot, lá no comentário Beacon 9, diz assim: quando todas as coisas são feitas para o prazer e a glória divina, então o poder é liberado na vida, poder como o dele. Este, então, é o método do nosso fortalecimento. O seu poder em nós se opõe e vence o poder das trevas e tem o supremo controle. Aleluia! Isso aqui é poder de filho. Poder para vencer droga, poder para vencer bebida, poder para vencer a sujeira desse mundo, poder para vencer sexualidade deturpada, poder para ser filho, poder, queridos, para romper no sobrenatural. Deus está movendo um povo na perspectiva do sobrenatural. E isso é coisa assim que se vive nas finanças, no casamento, no chamado, nos dons. Aleluia! Para que nós venhamos então a entrar aqui no final, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ou seja, existe uma parte para você nesta herança. É tua, você precisa possuir. É sua. A apreciação pela graça, ou vamos trocar essa palavra teológica por desfrutar da herança. Desfruta da herança, Filadélfia. É tua. Se você não desfrutar, vai chegar lá no céu e vai olhar e falar assim: poxa, era tudo meu. Já podia ter começado a viver o penhor da herança em vida. Aleluia, então começa hoje, porque está disponível a você. Esta herança que cabe a nós, como família espiritual. Ele nos fez qualificados, habilitados, para participar da mesa de filho e de uma herança espiritual. Aleluia, aleluia. E para finalizar, Paulo está falando aqui desta questão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aqui é um êxodo, mudança de ecossistema. Mudança de ecossistema. De uma palavra que diz respeito não somente à libertação, mas à transferência. O que Paulo estava falando aqui? Que um filho que sai do ecossistema da orfandade, e ele é transportado para o ecossistema da filiação divina, ele precisa agora dar uma resposta de filho a essa terra. Não dá mais para ser aquela árvore mirrada lá da terra da orfandade. Não dá mais para ser aquela planta assim melindrosa lá daquela terra de orfandade. Você agora tem um caule que te sustenta em meio às adversidades dessa vida. Suas raízes são profundas e elas estão fixadas no Cristo. E você agora é alguém que precisa frutificar. Isso é o novo êxodo de Deus. Deus está tirando pessoas das trevas e levando para o reino do Filho amado. Aleluia. Deus está te movendo, Filadélfia, nesse tempo para o excelente. Mas guarde essa palavra: o caminho do natural ou do comum para o sobrenatural passa primeiro pelo secreto. Não dá para chegar no excelente sem visitar o secreto. Com Deus não tem atalho. E para finalizar, eu quero ler com vocês do 13 até o 22 novamente. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus a que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele,
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. E aí você responde comigo: santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Amém? Essa é a verdade de Deus a teu respeito. Se levante, mas se levante como filho. Levante como filho, com rosto de filho, sorriso de filho, adoração de filho, reconhecimento de quem você é, reconhecimento do Espírito que te sustenta de pé e que você tem uma herança nele. Dê uma resposta apropriada à cruz de Cristo nessa noite, Filadélfia.